De volta com a discussão, hoje falando sobre as possíveis mudanças na grade curricular. Bom, a gente tem aqui um dado bem polêmico que está constando nessas mudanças, que é a redução do conteúdo obrigatório. Atualmente, as disciplinas de artes, educação física, filosofia e sociologia são obrigatórias na grade curricular do ensino médio. Com a reforma do governo Temer, todas elas passam a ser opcionais. O que aconteceria? Pela proposta, as disciplinas seriam integradas em ciências humanas, ciências da natureza, linguagem e matemática. Isso é uma forma de tentar criar uma identificação maior, porque isso me parece muito o que tem no Enem, né? As áreas do Enem. Isso é bom? Isso pode ser saudável? Rafael, na Europa já existe uma lógica, por exemplo, onde o aluno, em determinado momento da grade educacional, ele é direcionado para uma área de conhecimento da qual ele tem mais propriedade. Porém, lógico que a gente está falando de uma outra estrutura organizacional e cultural frente à questão educacional, como o professor já falou, diferentemente de uma realidade que é a nossa. Ideologicamente, seria interessante, do ponto de vista ideal, né? Não considerando tudo aquilo que a gente já falou antes, do ponto de vista do corte de verbas e etc. Porém, a proposta, ela coloca que no ensino médio ele vai estar ligado a algumas estruturas de linguagens, matemática, ciências humanas, exatamente. Só que você, mais uma vez, a forma, então retirou essas disciplinas, simplesmente elas passam a partir do próximo ano não ser mais obrigatórias, para poder direcionar para essa estrutura, tendo em vista a questão do ensino integral, dentro da lógica do ensino integral. O professor já colocou que uma das coisas da possibilidade do ensino integral é você ter que reduzir um turno, porque se a proposta é ir até 7 horas, basicamente, então o turno da tarde, para quem estuda pela manhã, por exemplo, ele não vai existir. Mas aí você tem alguns outros dados, por exemplo, sociologia e filosofia, que são matérias que elas foram extintas lá na ditadura militar, por conta de um viés ideológico mesmo, né? São disciplinas que Existiam as matérias, era OSPB, Educação Moral e Cívica, né? Que era aquela coisa muito da formalização do indivíduo, mas o indivíduo de acordo da formação social do indivíduo de acordo com o que existia do ponto de vista ideológico do governo. Mas a gente até que tinha algumas coisas nessas cadeiras, essas matérias, né? Que são interessantes. Acredito que a questão de identificar os símbolos nacionais, isso é importante também. Claro. Tinha seu valor. Inclusive se perdeu um pouco isso, né? Então isso se perde. A gente teve um período de vácuo aí, né, onde não existia nenhuma nem outra, e recentemente foi reincorporada a obrigatoriedade da filosofia e da sociologia no ensino médio. Tendo em vista que essas duas disciplinas, elas são aquelas disciplinas mais voltadas para a formação da consciência crítica do cidadão. Então, nós vivemos num país onde as pessoas ainda reclamam pelo fato das pessoas não saberem votar, por exemplo. Então, a gente tão pouco aprendemos a lidar com a nossa democracia, né? A nossa democracia ela é uma democracia ainda imatura pelo fato das pessoas não saberem como usá-la, por exemplo. Então, se for como você cria uma consciência crítica no cidadão, se ele, principalmente na juventude, nos alunos que estão no ensino médio, é uma idade onde os adolescentes estão mais digamos, suscetíveis às grandes mudanças, às grandes transformações, do ponto de vista dos seus valores éticos, morais, do ponto de vista da sua consciência crítica enquanto cidadão. Então, você simplesmente retira e tende a jogar dentro do que ele vai chamar lá das ciências humanas, onde também não define quem é que vai ensinar o quê. E aí você coloca todos os professores de sociologia, filosofia, história, geografia num caldeirão só, onde isso também não está definido. Então isso é um outro problema que se cria. Jonathan, a forma como as cadeiras, as matérias vão ser distribuídas aqui, por agrupar de acordo com o tipo de conhecimento, não facilitaria para o aluno até compreender melhor o conteúdo? Ainda sobre o tema anterior, eu acho que de fato essa não é uma proposta boa de forma alguma. Eu acredito que em poucos anos, né, cerca de 10, 15 anos, ou até mesmo antes disso, né, porque quem vai ficar responsável por definir essas matérias que se tornam opcionais? Até porque, quais serão as matérias que serão cortadas? Né? Se fica mais fácil para a rede cortar aquela matéria, ela vai cortar, né? A primeira coisa que ela vai cortar é cortar aquela matéria, porque não é obrigatório, porque é opcional. Então, está acontecendo hoje, não sei se é mera coincidência, o que acontecia na ditadura militar, que cortam, estão tentando cortar
matérias que desenvolvem um senso crítico nas pessoas, como filosofia e sociologia. Em vez disso, eles substituíram por moral e cívica, como já foi dito isso, para incentivar o culto ao governo que havia na época. Agora, antigamente era mais difícil mesmo, o acesso à informação era muito limitado. Mas hoje em dia com a internet, mesmo que se tente cortar, na minha opinião, uma matéria, alguma coisa específica, esse conhecimento vai estar na internet à disposição de todo mundo, né? E aí também vai caber do interesse do aluno também procurar também, caso aconteça uma coisa drástica dessa. São matérias que estão na escola como um direito, né? Eu não tenho que ter essa de ter que ir na internet. Eu tenho que ter o direito de ter acesso a essas disciplinas na escola, que é uma coisa pública que todas as pessoas devem usufruir dela. Mas se você me permite, Rafael, tem uma coisa que é importante. Você falou da internet. De fato, a internet ela é um instrumento democrático importante para essa juventude ela ter acesso à informação. Porém, um dado recente é que, por exemplo, mais de 60% dos nossos jovens no ensino médio, eles ainda não conseguiram ler um livro completo de literatura, por exemplo. Então, hoje, nossos jovens, eu não sei se eles vão poder confirmar depois, nós temos o instrumento do acesso, mas nós usamos mal, porque nossos jovens, mais de 80% desses jovens entre 16 e 18 anos, por exemplo, o uso da internet ele se dá basicamente em redes sociais. Então não se lê uma matéria, não se lê um livro, não se lê uma poesia, um poema. Então nós temos o instrumento, é fato, mas nós não temos a cultura da utilização desse instrumento. Perfeito. Agostinho, a forma como o conhecimento pode ser difundido nas escolas com relação a essas áreas do conhecimento, isso pode melhorar o interesse do aluno? Olha, veja o seguinte, eu vou partir de um dado observação, pensamento, que é o seguinte. Há uma crítica de que, como as disciplinas, como os jovens hoje são submetidos à rotina dos conteúdos e das disciplinas, que no ensino médio eles têm 12 disciplinas diferentes. Isso não funciona. Ou seja, tentar ensinar tudo a todos não funciona e é verdade. Só que a correção vem nessas condições aí. A gente tem aulas de alunos que assistem uma aula de sociologia por semana, uma aula de filosofia. O que é que se faz em uma aula de sociologia? Em uma aula de filosofia que acontece hoje, vai acontecer na próxima semana, mas coincidiu com um feriado, com a paralisação, não acontece, aí passa para outra semana. Se é a primeira aula, o aluno não chega, o professor, se é a última aula, o aluno precisa sair cedo, aí a primeira e a última ficam prejudicados. Até foi dada uma ideia ali que parece com a minha. Eu acredito que essas disciplinas poderiam ser ensinadas de outras formas, em termos de que o aluno passasse mais tempo, não precisava passar o ano todo, mas ele passasse mais tempo, dava uma aprofundada, esse mas assunto, de uma forma mais intensa. De uma forma mais certa, mais profunda. E não do jeito que foi colocado só para preencher. Um dia tirado, depois trouxeram, só para cumprir uma carga horária, normalmente tirando de outras disciplinas. Subtraíram de português, de matemática, que tinha 5 aulas por semana, e foi feito assim. Então, eu acho que, em vez de tentar outra forma, aí vem agora com essa ideia de transformar em áreas. Há críticas de que, transformando em áreas, vai ser apenas um conhecimento geral, um paliativo. Não, a gente teria que ver a questão, quais são as finalidades do ensino médio? Está lá na LDB, é aprofundar de forma científica, o conhecimento científico daquilo que o aluno já vem adquirindo desde o ensino fundamental. Se colocar apenas algumas áreas para fazer um estudo superficial, essas finalidades também deixarão de ser atendidas. Perfeito. Deixa eu conversar aqui com a galerinha agora. Primeiro eu queria saber o seguinte, se vocês pudessem escolher as matérias que vocês iriam cursar, vocês acham que ia ser bacana ou vocês acham que o básico todo mundo tem que aprender mesmo? Quem acha que se pudesse escolher era melhor? 1, 2, 3, 4, 5. A maioria ainda prefere que tudo se aproveite ao máximo possível e depois se escolha. Ok. O que vocês acham que a escola não ensina e que deveria ensinar?
Deixa eu perguntar para você, como é teu nome? Meu nome é Álvaro Lima. Álvaro Lima. O que você acha que a escola não ensina e deveria ensinar? São várias matérias que... Primeiro eu vou dar a minha opinião rápida. Eu acho necessário realmente ter língua portuguesa, matemática, que são matérias que é obrigado, entre aspas, um aluno a aprender, porque é necessário no nosso dia a dia. Mas eu creio, uma opinião minha, cada um pode ter sua opinião, que poderia existir mais matérias, mas porém opcionais, como o colega ali falou, da Europa, que existe matérias opcionais no qual o aluno preferir ele seguir aquela matéria, aquele ensino que ele quer. Então, eu acho que é necessário ter uma matéria de literatura, por exemplo, porque nossa professora aqui, ela ensina literatura e ensina gramática, ou seja, são duas matérias diferentes na qual um professor só exerce Entendi. na sua carga horária de trabalho, né? Ok. Deixa eu passar aqui o microfone, que eu quero falar com ela aqui. Como é teu nome? Luana. Luana. Luana, eles falaram aqui do lado que o jovem usa muito a internet, mas não lê um livro. É difícil conseguir se concentrar num livro? Não. Se a pessoa realmente quiser, a pessoa se focar e quiser ler, estudar, aprender, ela consegue. Mas dá para aprender pela internet? Dá. A leitura da internet ela não é tão superficial, a concentração... Não, aí depende de quem está lendo. Quem quiser usar a internet como um meio de trabalho, dá para usar muito bem, como dá para usar para diversão. Se você quiser se focar, estudar e ver que ali no colégio sua matéria não está sendo o suficiente para o que você quer aprender, pela internet também é um ótimo jeito de você conseguir mais o conhecimento. Perfeito. Como é teu nome? Valesca. Valesca, você acha que a escola é interessante ou tem muita coisa que se ensina hoje que não faz sentido para você? Não, basicamente faz sentido. A escola tenta ensinar coisas para a gente desenvolver e aprender, mas No geral, você acha que o que a escola ensina está valendo para você? tá valendo. Perfeito. Ok. Bom, a gente vai voltar aqui para os nossos convidados, porque a gente já está com um tempo bem curtinho. Só queria que vocês fizessem uma consideração final de cada um de vocês sobre essas reformas. Vamos começar de lá para cá agora. Agostinho, obrigado, viu, por ter participado com a gente. Eu não sei se seria reforma. Eu queria que a escola do ensino médio, uma escola onde eu trabalho há 37 anos, melhorasse no sentido de ser mais significativa para o jovem, que aqui tem acesso, certo? Para mim, isso passaria por um trabalho mais calmo com eles, de responder mais as questões deles, de aproveitar os recursos. Eles não são tão ligados, conectados no mundo da comunicação moderna, da internet, de envolver essa comunicação e eles com os conteúdos, conhecimentos que a gente considera fundamentais a ser trabalhados. Mas às vezes os alunos chegam com conteúdos que eles procuram na internet que surpreende o professor em sala de aula? Não. Não. Isso não acho que para mim não surpreende não. Eles, na verdade, como foi falado aqui, o aluno ele usa muito a internet, mas em outras finalidades. Eu digo mesmo, eu explico, eu escrevo ainda no formato antigo, no quadro, um conceito de física e digo, isso aqui está no livro de vocês, todos eles têm um livro, está no Google, se você botar lá vai aparecer um monte de fontes, é só querer parar e analisar aquilo. Mas isso depende de uma disposição do aluno para fazer isso. Que o fato deles não fazerem não é só culpa deles. A escola que eles têm atual tem essa culpa, porque não dialoga. A escola não dialoga com o aluno. O aluno chega aqui e a escola está aqui, né? Feita de um jeito. E aí, aquele aluno que se entende melhor com esse jeito, por uma história que ele tem, por um objetivo, vai aproveitar melhor. Só que está se tornando a maioria que está desconectada desse jeito da escola ser, principalmente uma escola como essa aqui, que tem toda uma história de ser científico preparando para um vestibular. Então ela existia aqui, quem procurava para viver do jeito que ela era. Ela não ia se adaptar de forma nenhuma à demanda do aluno. Jonathan, muito obrigado, viu, por ter participado. E tua consideração final, você acha que a escola precisa ensinar o aluno a pensar, a refletir também? Isso é muito importante, né?
Na verdade é que a gente está diante de uma realidade em que eu durmo hoje sem saber qual vai ser a proposta bizarra que vai ser apresentada pelo governo amanhã, né? Então não é somente a reformulação do ensino médio, existem outras propostas bizarras, como é o caso da PEC 241, da escola sem partido. Isso é muito ruim. Então eu acho que o correto seria o Ministério da Educação dialogar mais com setores ligados à educação, mais com professores, mais com especialistas, mais com os estudantes, porque nós temos uma contribuição imensa a dar à educação. Eu acho que uma canetada não pode ser algo que mude as estruturas da educação, porque essa reformulação do ensino médio é algo que está retrocedendo décadas e décadas. Então a gente precisa, se a gente quer fazer uma reforma na educação, a gente precisa valorizar professores, a gente precisa melhorar a estrutura, construir mais quadras de esporte, laboratório, tornar a escola mais atrativa, porque hoje nós não temos uma escola atrativa. Então vamos tornar a escola, criar meios que tornem a escola mais atrativa. Então não é que nós não queremos uma reforma do ensino médio, mas uma reforma que dialogue e ouça o que é que a gente quer, o que é que os estudantes e os professores querem para a educação. Perfeito. E Luiz Gonzaga Júnior, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Rafael, o convite, mas eu vou um pouco na lógica dos colegas também. Acho que o professor falou inicialmente, de fato, não são medidas tomadas de cima para baixo que vai trazer, de fato, uma escola que atenda nossos anseios, né, tanto dos estudantes como foi colocado aqui, mas também nós, enquanto professores, de fato, queremos. Seja uma escola, de fato, que ela dialogue com a sociedade, que ela, para esses jovens, ela também faça parte da vida deles, que elas tenham um diálogo entre a vida e o conhecimento deles, de fato, obviamente, com uma estruturação, uma requalificação de fato, não apenas em uma medida em que você vai tentar trazer medidas, como o professor falou, não é uma reforma, né, professor? Você tem algumas reformulações, pequenas mudanças e que efetivamente ela não diz como essas mudanças serão feitas. Ela trabalha em cima de algumas metas, essas metas das quais a gente duvida, porque elas tampouco serão atingidas pela falta de orçamento e os cortes que vem a haver no orçamento, mas que ela de fato nos ousa, nesse momento a sociedade, é importante que nós professores, os alunos, mas os pais desses alunos também, eles estejam dentro desse processo dialógico aí, onde a gente possa de fato democratizar essa discussão para que a gente consiga chegar numa escola, no ensino do qual nós queremos. Então o desafio de fato ele está posto. Então talvez a grande vantagem, para além dos problemas que ela trouxe, foi o fato de trazer essa discussão para a sociedade, como a gente tem hoje nesse momento. Só no Paraná, mais de 600 escolas ocupadas pelos alunos, né, contra essa reforma que está sendo feita e na grande maioria dos institutos federais de educação, por exemplo. Então, essa discussão está posta e, de fato, trouxe um problema que existe, que é real, para a gente poder dialogar mais francamente. E para finalizar, eu vou fazer uma geralzona aqui com todo mundo. Levanta a mão quem acha que a escola pode ser muito, mas muito melhor do que ela está hoje. Aí, nesse caso, então, até eu vou continuar com a mão levantada aqui. Muito obrigado por vocês terem participado dessa discussão. Ela teve que terminar por aqui, mas ela pode continuar aí do outro lado da telinha. Leve esses argumentos que você ouviu aqui, tanto dos estudantes quanto dos especialistas, discuta na escola, com seus amigos, com os professores, na faculdade, no trabalho e nunca deixe de se informar com qualidade. Só assim você vai ter uma boa opinião formada sobre o assunto. Até o próximo programa.